Olá, pessoal. Boa noite para todo mundo. Sejam todos Boa noite, muito professor. bem-vindos. Olá, olá. Vamos começar a nossa jornada dessa segunda-feira. Hoje é dia 5, né? Olha só que beleza. Cristiano, se puder relembrar aí a minha memória, já confusa, né? Pela idade. A prova é daqui 15 dias ou é semana que vem? Deixa eu dar uma olhada aqui, professor, só um pouquinho. Por favor. Mais gente chegando aí. Enquanto o Cristiano está lá dando uma olhada, nós terminamos na semana passada o nosso encontro quinta, né? Oi, Cristiano, achou aí? Já tô com a tela aberta aqui. Tá. Dia 26/4 foi a formativa, né? É dia 26. 26/4. 26/4 tá marcado aqui. A prova, né? Isso, é a prova bimestral. Prova bimestral. Beleza, então. Isso. Então tá, muito obrigado. Nada. Vamos lá. A Luana acho que está com dificuldade para entrar. Faz tempo que está aqui pendente. Caso alguém tenha contato com ela, deve ter alguma questão aí de conexão. Mas vamos lá. Nós terminamos na semana passada de falar sobre as modalidades de intervenção de terceiro e hoje nós vamos lá para a parte final dessa nossa revisão, que diz respeito aos atos das partes. Vamos falar também de atos do juiz, relembrando isso, e terminar o nosso bate-papo falando sobre prazos. Não, acredito que a gente não consiga terminar todo esse material hoje, mas de qualquer forma, prova dia 22/4. Obrigado, mano. Vai saber que confusão que o Cristiano aprontou, né? Mas, enfim, vai estar lá depois. Eu poderia muito bem ter olhado o calendário, né? Fui pelo caminho mais fácil e aí fico criando contenda no meio de vocês. Mas beleza, pelo menos assim, não é essa semana, não é, essa semana eu sabia que não era, mas não é semana que vem. Então, Professor, para mim aqui 22/4 é residência prática e filosofia, não, beleza. tá? Tá, O beleza, nosso então. é Turmas 26 mesmo. diferentes, né, professor? Oi? Tem duas turmas aqui, né? Ah, é. É Esquece. verdade. Verdade. E aí eu estou causando caos de tá todo mundo certo, né? Muito bem. Os Então, dois estão beleza. certos. Exatamente. Então, tem duas turmas, é verdade. Aqui é o terceiro e o quinto. E aí existe aquela questão das datas serem diferentes das avaliações de vocês, está certo. Então, enfim, é a semana do feriado do dia 21. Então, a gente tem essa semana e semana que vem ainda, e depois já é a avaliação. Vamos lá. Começar o nosso bate-papo sobre atos das partes. Então, quando a gente pensa, né, em tudo aquilo que acontece em um processo, nós precisamos entender que todos os acontecimentos processuais são atos. Então, nós podemos denominar de atos tudo aquilo que efetivamente acontece dentro de um processo. Então, a multiplicidade de ocorrências, de circunstâncias verificadas ao longo de uma demanda judicial são os atos processuais. Isso de uma maneira bastante tranquila mesmo. E esses atos, eles são praticados. Deu uma travada aqui, tá tudo certo? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Beleza. Esses atos, eles são praticados pelas partes, autor e réu praticam inúmeros atos, mas também temos atos que são praticados pelo juiz, pelo magistrado. Então, o processo ele é um conjunto de inúmeros atos das partes e também de atos do juiz. Então, ele vai acontecendo de uma maneira dinâmica
mesclando atos das partes, atos do juiz. Teremos também atos do próprio cartório sendo ali verificadas, né? O artigo 200 do CPC, ele fala um pouco sobre esses atos. Ele diz o seguinte, vamos acompanhar aqui a leitura, né? Os atos das partes consistem em declarações, deixa eu pegar aqui minha ponteirinha, consistem em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. A desistência, parágrafo único, só produzirá efeitos após homologada. Vamos entender o que quer dizer esse dispositivo, né? Esse artigo 200 do CPC. Primeiro, quando ele fala que os atos das partes, lembrando, quem são partes? Partes, autor e réu. O terceiro pode eventualmente ser parte se ele integrar o processo posteriormente. No caso do chamamento, eu vou ter um terceiro se transformando em partes no momento oportuno, enfim. Esses atos das partes, eles serão unilaterais ou bilaterais. O que é uma declaração unilateral? Nós vamos chamar de declaração unilateral aquela que é proferida por uma parte. E já as declarações bilaterais, elas são aquelas que envolvem ambas as partes. É muito importante nós termos aqui um esclarecimento nesse conceito entre declaração unilateral e bilateral, que, por exemplo, eu tenho 2 autores e um réu. Os 2 autores fazem a mesma declaração, assinam conjuntamente a mesma declaração. Isso é uma declaração bilateral? Não, porque essa ideia da unilateralidade ou bilateralidade da declaração diz respeito ao polo. Então, não importa quantos autores existam ou quantos réus existam. Se a declaração foi proferida só pelo polo ativo, independentemente de serem todos os autores ou um só, ela será unilateral, porque ela envolve somente um lado. Ok? Muito importante esse esclarecimento. Da mesma maneira que, para ser bilateral, não importa também quantos autores ou quantos réus eu possua. Eu vou chamar de bilateral se for uma manifestação de vontade, uma petição que é assinada por autor ou autores e por réu ou pelos réus. Eu tenho que ter polo ativo e polo passivo se manifestando conjuntamente. Professor, quando que eu tenho uma manifestação bilateral? O exemplo típico de uma declaração bilateral é uma petição de acordo. Quando as partes conseguem resolver, né, a lide por meio de um acordo, de uma transação, isso é um caso típico de declaração bilateral, porque eu tenho os 2 polos, os 2 lados da demanda se manifestando para produzir um resultado. Mas o acordo é a única maneira de termos uma declaração bilateral? Não, meus queridos. É possível termos uma declaração bilateral quando as partes se manifestam conjuntamente para suspender o processo. Então, elas em comum acordo querem suspender, ou elas em comum acordo se manifestam para cancelar uma audiência, porque ambas não podem participar. Então, aí nós temos várias circunstâncias em que podemos ter essas chamadas declarações bilaterais, certo? É importante a questão... Artigo 201 e 202, ele acaba perdendo a relevância por força do processo virtual, né, o processo digital. Porque vem aqui o 201 e fala, né, as partes poderão exigir recibo das petições. O que acontecia? Quando o processo era físico, você ia lá no cartório e apresentava a sua petição, entregava a sua petição no cartório, ela é impressa. E aí eles carimbavam, ou passavam no protocolo eletrônico, né, mas que também gerava um carimbo na folha, na lateral. E aí, normalmente, a gente levava uma para ficar lá e uma outra cópia para a gente guardar, para a gente arquivar. E aí nós tínhamos o carimbo para comprovar que nós efetivamente protocolamos, né? Então, isso acontecia, era muito comum nós exigirmos esse comprovante de entrega de petição. Hoje isso não é mais comum, porque você faz o protocolo dentro do próprio sistema digital, o próprio sistema virtual, ele já aparece na hora para você, então não tem muita margem para esse tipo de dúvida, tá? E quando fala no 202, é proibido lançar anotações, né?
no processo, que é advogado que quer ficar fazendo anotação no processo. Então, cata o processo, abre como a gente faz em livros, sabe? Fica escrevendo. Isso não pode, mas isso também só tem sentido no processo físico. No processo virtual, isso não tem como a gente ficar fazendo esse tipo de coisa para ficar registrado no processo, tá? Então, ela acaba se esvaziando, certo? Quando a gente fala das partes e dos atos das partes, quem são essas partes que praticam atos? Autor, réu, terceiros, em alguns casos, serão equiparados às partes, Ministério Público. Ministério Público atuando, né? Ele pode atuar como fiscal da lei ou como parte. Ele atuando como fiscal da lei, existem os atos que ele pode praticar, mas se ele for parte, ele for o autor da ação, ele também pratica atos, e aí chamado de ato da parte mesmo. Se a parte fica inerte, nós chamamos de contumácia. Contumácia é o nome dado para a inércia da parte. Então, a parte precisa praticar um ato e ela não o pratica, o nome dado para essa não manifestação da parte, quando deva fazê-lo, é contumácia. E o ônus? Como que fica essa questão da distribuição de ônus, né, dentro do Código de Processo Civil? Aqui é muito importante a gente gastar um tempinho para falar sobre isso, porque isso nos adianta um pouco o prazo quando a gente for falar de petição inicial, na hora das provas, né? O ônus da prova, o que ele significa? O ônus da prova significa responsabilidade probatória. Então, já vamos anotar isso. Ônus da prova. O que isso significa? Responsabilidade ou dever probatório. Estou jogando aí para vocês no chat. Então, falar em ônus da prova é falar de responsabilidade ou dever probatório. O processo, ele é todo estruturado em uma ideia de responsabilidade probatória. Quem tem que provar o quê? Você, estudante aí, dependendo do semestre, vendo alguma coisa de direito penal, você sabe o que é essa figura da responsabilidade probatória, né? E os alunos que já têm essa residência prática, a ideia é que vocês, do terceiro semestre, estão começando a ter contato com a prática agora. Então, é que vocês fiquem cada vez mais próximos do processo, né, da estrutura processual. Quem é responsável por provar? Existe uma regra. Então, no processo civil, a regra diz que aquele que alega deve provar. Essa é a regra do processo civil. E onde essa regra está prevista? Ela está prevista no artigo 373 do CPC. O artigo 373 vai falar sobre essa regra de que aquele que alega precisa provar. Se eu abro o artigo 373, ele vai dizer lá no caput, o ônus da prova incumbe, né? O ônus da prova é o dever probatório. Inciso 1, ao autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito. E ele vai colocar no inciso 2, ao réu quanto aos fatos desconstitutivos, extintivos, modificativos do direito do autor. Então, nós temos ali essa previsão de quem possui a responsabilidade probatória. O que é isso? O autor quanto aos fatos constitutivos do direito. O autor tem que provar aquilo que ele alega, aquilo que ele sustenta constituir o direito dele. Se ele fala que o direito dele está baseado em algo, esse algo que ele diz, ele tem que provar. Da mesma maneira, se o réu se manifesta, o réu também tem o dever de produzir uma prova que seja contrária ao direito do autor. É por isso, meus caros, que a gente fala que numa discussão de dívida, a obrigação de provar o pagamento da dívida é do devedor, é do réu, não é do autor. Por quê? Pensa por essa lógica. O autor ingressa com uma ação dizendo que o réu deve. E aí ele demonstra o fato constitutivo do direito dele por meio de um cheque, de uma promissória, uma notinha, enfim. Demonstra ali o que ele sustenta ser a representação do débito. Se o réu pagou, é dever dele ter o recibo, porque é esse recibo que vai desconstituir, desmontar, descaracterizar a pretensão do autor. Então, essa é a função do ônus da prova, fazer exatamente essa demonstração
de quem tem razão. E quando nós pensamos no processo civil, nós observamos uma lógica processual muito mais interessante, porque ela coloca sobre as partes responsabilidades probatórias recíprocas. Então, nós temos as duas partes com responsabilidade probatória. E por que eu gosto de destacar isso? E que vocês tenham essa compreensão em torno do processo civil. Porque quando você vai para o processo penal, isso não existe. Não é mesmo? No processo penal, o ônus da prova ele é colocado praticamente em sua totalidade sobre a figura do autor da ação, do Ministério Público. Então, tanto que no processo penal nós temos aquela figura do indúbio pro réu. Qual que é a ideia por detrás do indúbio pro réu? Se há dúvida sobre o que está sendo colocado, o réu não pode ser prejudicado por conta disso. Quando eu consagro um princípio que diz, na dúvida, beneficie o réu, eu estou por detrás falando, olha, autor da ação penal, exemplo típico, né? Ministério Público, você é o responsável por provar toda a culpabilidade do réu. Se você não der conta de provar, ele vai ser absolvido. Então, tecnicamente, na ação penal, o réu não tem que provar que ele é inocente. Bastaria ele gerar a dúvida. Porque na dúvida ele tem que ser beneficiado. É claro que isso é na perspectiva teórica, né? Na prática a coisa não funciona tão assim. Mas no processo civil isso não existe. Não existe isso, indúbio pro réu, indúbio pro devedor. Isso não existe no processo civil. No processo civil é carga probatória para os dois lados, cada um tem que cumprir a sua responsabilidade em produzir provas. Não cumprir o seu ônus probatório, se lasca. A ideia é bem essa em torno do processo civil, tanto que tem um ditado que diz: o que não está nos autos não está no mundo, né? O que quer dizer esse ditado? Vamos anotar isso. O que não está nos autos não está no mundo. O que esse ditado significa? A verdade no processo civil é a verdade que está no processo, que a parte deu conta e foi competente para demonstrar. Se uma das partes não conseguiu competentemente demonstrar a verdade dela, que ela sustenta, ela que arque com as consequências da sua incompetência técnica, da sua incapacidade de produzir a prova. Então, esse é um parâmetro, né? E é um parâmetro muito importante quando nós analisamos essa questão da produção de provas. É um parâmetro fundamental. Então, acaba sendo muito importante. O Eduardo colocou aqui, quando se usa o indúbio pro società? Na verdade, nós temos algumas circunstâncias em que isso vai acontecer. No processo civil, eu desconheço. No processo penal, tem algumas regras específicas para isso acontecer. Tá? Mas, normalmente, quando eu penso em questões que demandam interesse público, quando eu trabalho com questões que demandam interesse público, Eduardo, eu posso ter essa justificativa de, na dúvida, vamos beneficiar ou gerar um benefício para a sociedade. Então, por exemplo, em uma questão de desapropriação, em que eu tenho um interesse público sendo ali discutido. Toda vez que eu tenho uma discussão voltada ao interesse público, à satisfação do interesse público, eu preciso demonstrar que, de fato, o interesse público está sendo atingido. Então, eu quero pegar uma casa de uma pessoa, tomar a casa dela, né? Vou comprar, o município vai comprar e vou transformar aquela casa em um posto de saúde. Eu preciso demonstrar para que isso aconteça o chamado interesse público, o benefício da sociedade. Mas será que efetivamente eu consigo demonstrar que há uma necessidade de um posto ou um benefício? Talvez eu poderia falar, mas já tem um posto de saúde ali perto. Mas em tese, pelo menos em tese, quanto mais posto de saúde, melhor. Melhor eu vou atingir aquela sociedade. Então, nesses casos em que talvez não é tão claro a situação, né? A dúvida, nesse caso, pende para a sociedade. Na dúvida, se isso puder gerar algum benefício para a coletividade, eu prejudico o direito de uma pessoa para beneficiar os demais.
a lógica da desapropriação ela é totalmente voltada para um benefício social, para um benefício da sociedade. Eu poderia pensar também em uma outra aplicação desse indúbio pro societate, que é, na dúvida, penda para a sociedade, né, para o parâmetro do social, em demandas coletivas, em que eu tenha, por exemplo, uma circunstância envolvendo relação de consumo. Isso no viés civil, não no viés penal. Dependendo da discussão, pensando na proteção do interesse do consumidor, por conta de uma propaganda abusiva, eventualmente, na dúvida que se proteja a sociedade. Um exemplo besta para a gente aplicar essa regra, Eduardo e demais. Por exemplo, todo mundo já viu aqueles... Parece que agora deu uma diminuída, mas você que é mais das antigas, né? Você viveu a década de 90. E na década de 90, o que não faltava eram propagandas muito curiosas, diga-se de passagem. Então, você viveu a época do Ligue Já, do Walter Mercado. Então, inclusive, tem um documentário sobre o Walter Mercado na Netflix, muito interessante. Você viveu esse negócio das ligações para ver futuro, ou para fazer uns batuquinhos lá para tentar gerar um benefício para a pessoa. Você pegou, você viu também muitas propagandas sobre aqueles produtos mágicos, né? Teve uma época em que era febre, uma cera veicular que restaurava a tinta do carro, era um negócio mágico. Produtos emagrecedores, então, era o que não faltava, tudo milagroso, assim, gels redutores, aquele trequinho de choquinho e tal, enfim. Gente, nenhuma pessoa minimamente pensante pode acreditar que aquele trequinho que fica produzindo pequenos choques vai fazer a pessoa ficar super em forma, ou que o gel redutor vai fazer milagres. Uma pessoa que tenha uma inteligência razoável não vai acreditar num negócio desse. Então, via de regra, isso não vai gerar um problema social, porque as pessoas não vão entrar numa onda dessa. Mas, na dúvida, que se proteja a sociedade. Na dúvida, que não haja uma propaganda enganosa. Por mais que eu considere que, para a pessoa acreditar naquilo que está sendo veiculado, ela tem que ser muito sonsa, e que a gente acredita que a sociedade não seja formada por gente sonsa, que não é muito verdade, né? Diga-se de passagem, mas isso é uma outra discussão. Não tem como eu achar, assim, nessa dúvida, então, que se beneficia a sociedade a ponto de protegê-la, sabe? Então, isso é um parâmetro importante. O Eduardo colocou aqui que ele estava lendo um processo que eu acho que ele está mandando no privado, não sei se todo mundo está vendo, mas ele coloca assim: estava lendo um processo, o promotor pedia indúbio pro societate para manter o réu preso em prisão cautelar. Eduardo, na questão criminal, as prisões cautelares possuem, sob a sua justificativa, esse princípio do indúbio pro societate. O indúbio pro réu é um princípio que é utilizado na perspectiva da sentença, no momento em que é analisado a culpabilidade e feito, por exemplo, a dosimetria da pena. Isso não interfere na questão das prisões cautelares. Então, diante daquelas circunstâncias do 302, né, do Código de Processo Penal, acho que 304 vai falar sobre isso também, que são as hipóteses de prisões cautelares. Aí eu tenho prisão preventiva, eu tenho prisão em flagrante, as modalidades das prisões cautelares. A lógica que vai reger essa determinação é, na dúvida, beneficie a sociedade. Ou seja, se eu tenho os elementos da prisão cautelar, eu tenho os requisitos preenchidos, então vamos proteger a sociedade e manter esse cara encarcerado. E quando perderem esses requisitos, às vezes por uma prisão com mais tempo do que ela deve ter, né? Ou não há mais aquele elemento que causou motivo para ensejar a prisão cautelar. Então, ela precisa ser relaxada. O que é esse relaxamento da prisão? Ele tem que ser solto, né? Basicamente, essa é a ideia. Então, na visão penal, essas prisões cautelares elas são estruturadas à luz desse princípio. Então, aqui eu não tenho incidência nesse momento do indúbio pro réu. Então, da mesma maneira como o indúbio pro societate, de maneira geral no processo penal, não é aplicado na sentença,
o indúbio pro réu, de maneira geral, no processo penal, não é aplicado nas prisões cautelares, tá? É claro que tudo isso é uma regra relativa, a gente tem que interpretar. Mas, de fato, como você bem colocou, o momento de se aplicar esse princípio no processo criminal é em relação às prisões cautelares. Beleza, Eduardo? Então nós estávamos falando sobre o ônus da prova, né? O artigo 373, ele prevê 2 tipos de ônus da prova. É importante você anotar essa nomenclatura, porque essa nomenclatura cai em concurso. Daiane, você liberou o microfone. Você tem pergunta ou só liberou sem querer? Ai, sem querer. Tranquilo. Então, vamos lá. Artigo 373. Primeiro, você vai anotar teoria da carga estática da prova. Jovem, ixi, eu mandei para o Eduardo, em vez de mandar para vocês. Deixa eu escrever de novo. Teoria da carga estática da prova. A teoria da carga estática da prova é a prevista pelo caput e incisos 1 e 2. A regra no processo civil é a aplicação da teoria da carga estática da prova. E o que é teoria da carga estática da prova? É aquilo que nós falamos até agora. Aquele que alega precisa provar. É 373, inciso 1 e 2. O autor tem que provar os fatos constitutivos do seu direito, o réu tem que provar os fatos desconstitutivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Então, isso é carga estática. Aquele que alega recai sobre aquele que alega a responsabilidade de produzir a prova. Simples assim. Só que nós temos um parágrafo. Márcio, eu vi que você está com o código aí. Você pode ler, por favor, o primeiro parágrafo do 373? Não me lembro se é parágrafo primeiro ou se é parágrafo único. Mas é logo o primeiro parágrafo aí. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades de causa relacionada à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Perfeito, jovem. Muito obrigado. É o parágrafo primeiro ou é parágrafo único, Márcio? É o primeiro, professor. Primeiro. Então, beleza. Aí você vai anotar aí, 373, parágrafo primeiro. Isso tem um nome, teoria da carga dinâmica da prova. 373, parágrafo primeiro. Ele vai falar sobre teoria da carga dinâmica da prova. Essa teoria da carga dinâmica é uma teoria argentina muito bem formulada, diga-se de passagem, e que já existe no processo civil argentino há algumas décadas. O Brasil traz a teoria da carga dinâmica da prova em 1990 com o Código de Defesa do Consumidor. Então, a primeira previsão que a gente observa na nossa estrutura legislativa de aplicação da teoria da carga dinâmica é o artigo 6º, vou escrever aqui para vocês, é o artigo 6º, inciso 8 do Código de Defesa do Consumidor. E o que fala o artigo 6º, inciso 8 do CDC, Código de Defesa do Consumidor? Ele fala da inversão do ônus da prova. Inversão do ônus da prova. Quando você for estudar direito do consumo, né, acredito que nenhuma das duas turmas tenha estudado ainda, direito do consumidor, você vai estudar a inversão do ônus da prova. E o professor vai te apresentar essa inversão com base na leitura do artigo 6º, inciso 8. O que o Código de Processo Civil atual fez, o Código de 2015? Ele trouxe a teoria da carga dinâmica da prova para qualquer processo.
ela não é mais hoje limitada a demandas consumeristas. Então, nós temos a possibilidade da inversão do ônus da prova em qualquer ação. Claro que, como o Márcio bem leu, ela não é a regra, é uma exceção. Tanto que o parágrafo 1º diz: o juiz poderá determinar ou distribuir o ônus probatório de modo diverso do caput. O que ele está querendo dizer com isso? O caput prevê uma maneira de se estabelecer a regra probatória. Autor prova tal coisa, réu prova tal coisa. Essa é a maneira como o Código apresenta a responsabilidade probatória. E o que ele está dizendo no parágrafo 1º? Olha, pode, então, o juiz distribuir, redirecionar essa responsabilidade probatória de maneira diversa. Quando, por exemplo, for excessivamente difícil que uma parte produza a prova. Então, pela teoria da carga dinâmica, haverá responsabilidade, estou escrevendo aqui para vocês, probatória, dirigida àquele que tiver mais condição de produzir a prova. Você vai entender isso com um exemplo, fique muito tranquilo. Então, pela teoria da carga dinâmica da prova, coloca-se essa responsabilidade probatória sobre aquele que tenha mais condição de produzir a prova. Então, um exemplo bem simples, para a gente fechar essa fala do ônus da prova, pensa assim: você tem lá uma franquia de telefone e essa a gente não vai dar tempo. Estou com aqui 3 minutos baixando, eu estou com receio de não dar tempo de terminar. Então, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar aqui e eu já abro em seguida e a gente dá continuidade, iniciando o nosso próximo encontro com um exemplo. Beleza, meus queridos? Já voltamos.